Vamos então para o nosso livro Memórias de um Suicida, terceira parte, Cidade Universitária, capítulo 7, os últimos traços, a parte final aqui do nosso livro. Nós paramos no nosso encontro anterior, Camilo comentando sobre os momentos de confraternização, aqueles momentos de festividade, que Camilo, todo o grupo e outros tantos convidados que vinham trazer alegria para aquela instituição. Então ele falava para nós sobre as festas, falava para nós sobre o curso que ele fazia lá na Embaixada Esperantista da Colônia Esperança, sobre toda a importância que tinha nesse aprendizado, principalmente naquele planejamento futuro aqui para o nosso planeta, onde todos, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, poderiam conversar sem barreiras da cultura, sem barreiras nacionalistas, mas todos eles falando numa mesma linguagem. Então ele diz para nós aqui na continuação do nosso texto: então eram dias festivos em Cidade Esperança, nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da Embaixada Esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas, garridamente mescladas, de miosotes azuis, de azaleias níveas ou róseas, realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante as quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos, e mesmo individuais, levados à cena por jovens e operosas esperantistas, cujas almas, reeducadas à luz benfazeja da fraternidade, não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam, para a visitação amistosa com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Fatival, bom dia. Aqui então Camilo já comenta sobre esse rico intercâmbio que há no mundo espiritual entre as dimensões, principalmente das dimensões mais felizes, ainda que sejam dimensões próximas aqui do nosso mundo, mas onde os espíritos se encontram numa condição mais equilibrada, encontram-se num desenvolvimento moral mais avançado, e eles então participam dessas atividades, estimulando esses irmãos que se encontram nessa condição de maior sofrimento. Nós veremos também lá no livro Nosso Lar, André Luiz comentando sobre isso, que aqueles espíritos que se encontravam então como moradores lá de Nosso Lar recebiam constantemente visitas de outros espíritos de dimensões mais elevadas, seja para apresentações artísticas, ou mesmo para palestras, para incentivo, para colaboração de modo geral. Então existe um espírito colaborativo no mundo espiritual muito grande, onde um espírito feliz só se mantém mesmo nessa condição de felicidade se ele é capaz de compartilhar com aqueles que se encontram ainda numa condição inferior. Leon Denis chama de cadeia de solidariedade, os mais fortes ajudando os mais fracos, os mais felizes ajudando os mais infelizes. Então aqui Camilo fala para nós, inclusive ele mesmo, no estudo anterior, ele fez aquele comentário em que ele tinha substituído então Joel, que era um trabalhador lá do hospital, que era também ali que tinha sido paciente por ter sido suicida, mas depois ele se transformou então num trabalhador, e aí depois ele tinha se preparado para uma nova reencarnação. E aí então Camilo, depois daqueles 50 anos lá no plano espiritual, ele então tinha assumido aquele papel também de enfermeiro no hospital. Então assim todos, conforme eles vão se desenvolvendo, eles se desenvolvem não apenas olhando para frente,
eles têm a preocupação de olhar para trás também para trazer junto com eles, nessas conquistas que eles vão alcançando, aqueles que se encontram numa condição mais infeliz. E isso para nós é um ensinamento muito importante, porque quando nós absorvemos esse conhecimento, esse entendimento, nós mesmos, na nossa vida diária, quando nós nos percebemos, né, diante de conquistas materiais, conquistas morais, conquistas intelectuais, né, a paz de espírito que nós podemos alcançar, nós sempre devemos procurar aqueles que se encontram numa condição inferior à nossa, e dentro das nossas possibilidades estendermos as nossas mãos, oferecendo tudo aquilo que nós temos de melhor, para também melhorar aquele e formarmos então essa cadeia de solidariedade, ou, né, dentro de uma linguagem mais terrena, que nós temos aqui, né, de grandes exemplos que nós encontramos, a corrente do bem. Então essa corrente do bem sempre transferindo, né, por esse contato, né, quase que por um processo de osmose, né, a gente vai passando aquilo que nós temos de mais para aqueles que têm de menos. Então, a beleza do espetáculo atingia o indescritível, quando, deslizando graciosamente pelo relvado florido, pairando no ar quais libélulas multicores, os formosos conjuntos evolucionavam, traduzindo a formosa arte de Tempsícore através do tempo e dos característicos das falanges que melhor souberam interpretá-la. Agora, eram jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal dos balés de seu antigo berço natal. Depois, eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo, a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras, cada grupo alcançando ao sublime o talento que lhes enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário, como que se feéricos, singulares fogos de artifício descessem dos confins do firmamento para irradiarem bênçãos de luzes sobre a cidade, que toda se engalanava de esbatidos multicores, nuanças delicadas e lindas que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam indescritivelmente em artísticos jogos de cores, entrecruzavam-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si mesmo seria uma oblata ao supremo detentor da beleza, verificado ao ar livre e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, onde os sons mais delicados, os acordes flébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos, que eram como pássaros garganteando ondulações siderais, arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor, ao nosso ser ainda frágil, descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Quantas vezes músicos célebres que vieram na terra acompanharam as caravanas esperantistas à nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosidade moral que os humanos estão longe de conceber. Essas manifestações, ou melhor, essa produção que nós vemos aqui de luzes e de sons, né, com a nossa tecnologia atual é até provável que a gente consiga simular algo, né, que nos lembre essa descrição de Camilo. Hoje nós temos ali efeitos de luzes, lasers, sons, efeitos especiais e tudo mais. Então ele fala dessas luzes, né, que se cruzam, que promovem esses efeitos tão belos. Então hoje a gente consegue ter assim alguma coisa, ainda que pálida,
né, nos lembrando um pouco desses efeitos. Sucediam-se, porém, os concertos, cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas empalideceriam. Certames poéticos em cenas de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até o êxtase. E o idioma seleto de que se utilizava esse púgio magnífico de artistas pertencentes a falanges que viveram e progrediram sob a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária, jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nas almas ante tanto esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato, para o repouso noturno: não vos admireis, meus amigos, o que vistes é apenas o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, à alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se através da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. O sentimento do dever levava-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nessa colônia. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Incorreria em grave falta dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, por mim espezinhada desde muitos séculos. Dos antigos companheiros e amigos que imigravam do Vale Sinistro e que do hospital ingressavam na cidade universitária, sou eu o único que até hoje aqui permanece, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza, o nobre amigo, cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos, durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, porque partiu para novas experimentações, por maior facilidade de oferecer ali o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe, tuberculosa, 1 ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza em contemplando sua infância angustiosa, o braço semiparalítico, herança inevitável do suicídio no século XIX. Se lembram, né, que ele cometeu então aquele assassinato da esposa, e aí depois ele cometeu o suicídio, e aí lá no plano espiritual ele já tinha o braço, né, já atrofiado, né, ou até mesmo inexistente, né, como a gente viu. E aí então, durante a sua encarnação, ele já trazia então o bracinho semiparalítico, né? Mirrado e enfermo filho de tuberculose, com idêntico futuro a aguardá-lo na maturidade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão,
vivendo ao seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimado ao contato com sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para melhor. Doris Mary, igualmente, se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava ternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculo de infortúnios sucessivos, e Doris possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou áspera trilha de amarguras, bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal, trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara a sua velha e dedicada mãe. Ela velaria antes por ambos, qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse sobre o trajeto a realizarem inspiração e consolo nas horas decisivas. Bom dia, Ligeirinho. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel descera as renovações reparadoras. João da Azevedo e Amadeu Ferrari, igualmente, voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas, que há 8 anos já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil ainda, solicitando à mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia, o suicídio de ontem e a tirania de outrora. Aqui a gente lembra, né, a história de Amadeu Ferrari, que tinha sido então aquela personagem, né, aqui no Brasil, que tinha vindo para cá e acabou executando aquele escravo. Vocês se lembram dessa passagem, né? Então agora ele mesmo escolhera ter vindo aqui para o Brasil, vir para o Brasil, passar por uma experiência corporal, então, na condição na raça negra, e também numa condição muito humilde. E isso nós falamos, né, ali mais ou menos 50 anos, ser ali por volta de 1940, 1950 aqui no Brasil. Eu não sei, Deus meu, por que não me encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canaleiras não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação, e quando Ritinha de Cássia, a linda e encantadora vigilante, de que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados e penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá a tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades a prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz por isso mesmo de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir
no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se. Bem cedo percebiu, e enquanto traço essas linhas, põe-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor, dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações, depois do surgimento das trevas do pecado. Aqui nós temos uma nota de rodapé, que Dona Ivone coloca para nós, que ela diz assim: quantas vezes, nas efervescências de um sofrimento parecido, irremediável, desespera-se a criatura atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando dentro de curto espaço de tempo encontraria solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência para o consolo de que carecia. Faltou-lhe a paciência, porém, a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação, e por isso o abismo das trevas, em séculos de lutas e renovações idênticas, as fracassadas, positivou-se para o seu destino, ensinando que o que convém à criatura e à fortaleza e a paciência da adversidade, mas jamais a revolta e o desespero, que para nada aproveitam. Aqui depois continuando diz assim: Rita será na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil, que no círculo familiar terreno se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doçuras de seus afetos, ao mesmo tempo que, através de virtuosos exemplos, as impulsiona para o caminho da vitória. No vasto dormitório do internato da Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano de 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem a sabrunhar minha alma, como alguém que, vivendo na terra há muitas décadas, se tivesse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, onde o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idênticos princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaustres bordados, ampla, dividida em 3 arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na paterna augusta da prece. Aqui, a mesa singela, em que me parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso nos campos carnais. Acolá, dispostos pitorescamente sob os cortinados olentes das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos, falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso hino. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los, sem detença, à procura de sorver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado dos meus caros companheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital
e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta da terra como no perímetro de nossa colônia, únicos limites em que poderei transitar enquanto não apresentar à grande lei os testemunhos devidos. Nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito, a ocupar locais que melhor caberiam a outrem, e o rubor me cobre as faces sempre que pelas alamedas pitorescas da cidade me entrecruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo, Souri e Omar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que com a experiência do renascimento possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sorriem-me bondosamente, contemplam-me com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo a perquirirem em minha consciência, razão porque não me animei ainda ao cumprimento do dever. Aqui a gente lembra dessas passagens que ele coloca para nós. Primeiro, né, a sempre saudosa presença, né, dos amigos que se encontram ali marcadas, né, em cada um daqueles cantos, em cada objeto que ele acaba se deparando ali também. E ali é sempre a renovação, né, onde nós temos ali daqueles antigos que acabaram retornando, né, para a encarnação, e aqueles novos que chegaram. E é daí que a gente vem aquela ideia que fala que a partida, tanto para o mundo físico, como também o retorno para o mundo espiritual, é sempre um sofrimento. Então varia muito da perspectiva. Então, para aquele que nasce aqui no mundo material, para nós é sempre um motivo de alegria, afinal de contas, né, é aquela renovação, é aquela vida nova que chega para todos. Mas para quem está no mundo espiritual, se despedindo dos amigos, como é o caso de Camilo, que foi vendo ali de tempos em tempos, né, os seus amigos mais próximos, aqueles com quem ele teve ali, né, um grande laço de afeto que foi construído, principalmente pela origem dessa amizade que foi ali causada pelo sofrimento do suicídio. Cada despedida para ele era ali uma tristeza que ia se abatendo. E aqui no mundo físico era uma esperança, uma alegria que se renovava. Por outro lado, nós aqui nos despedimos daqueles que partem com aquela dor no coração, com aquela saudade, com aquela ideia de perda, e no mundo espiritual é aquela recepção alegre, quando encontram ali aqueles espíritos que conseguiram vencer, né, as suas experiências terrenas. Então é sempre uma questão de perspectiva que a gente acaba vendo. E aqui embaixo, né, o que Camilo coloca, né, sobre esses constrangimentos que ele acaba sofrendo, porque é como se nós pudéssemos fazer uma comparação de um aluno numa escola que fica o tempo todo repetindo de ano e ele nunca se forma. E aí então aqueles mesmos professores com quem ele vai encontrando todos os dias, né, de tempos em tempos, alunos novos chegando, e ele continua preso naquela escola, ele não evolui. Mesmo que ele se mostre dedicado aos estudos e tudo mais, mas ele simplesmente não sai daquela mesma posição. E aqui Camilo então já começa a ver que, apesar de todo o conhecimento que eles adquiriram, a gente lembra, né, Aníbal de Silas, que trazia ali ensinamentos do Evangelho, Epaminondas de Vigo, que falava sobre aquela introspecção necessária e dolorosa que eles tiveram que fazer, Souri Omar, que era aquele professor de experiências práticas, né, de todas as viagens que eles faziam, conhecendo ali situações reais do mundo físico, como também do mundo espiritual. E toda essa bagagem que Camilo adquiria simplesmente estava ali, né, paralisada por enquanto, né, porque na verdade, por mais que ele se esforçasse para trabalhar em benefício do outro, o principal objeto do seu trabalho deveria ser ele próprio. E ele não estava fazendo isso porque o passo mais importante, que seria a reencarnação, ele ainda não tinha dado. O Zé lembrou aqui, né, por isso que a morte deveria chamar-se nascer e o nascimento a morte, né? É sempre aquela questão de perspectiva, né, Zé? Depende de onde a gente está olhando, mas é sempre uma transformação. É sempre uma transformação de ambiente, né? Uma grande oportunidade para que os indivíduos têm, que todos nós temos, para nos desenvolvermos com mais efetividade.
Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán muito me têm aconselhado nesses últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com o seu antigo sogro e amigo, recordando-lhe ainda que, se não olvidasse de a mim narrar algum dia a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor e o coração de ambos. Se eu não me engano, Leila, aqui nesse caso, tinha sido a Dona Ivone, em encarnação anterior, já que nós falamos, né, de Roberto de Canalejas, né, falamos também do pai, Carlos de Canalejas, né, então, dessa história dramática de Leila, né, que, se eu não me engano, né, não vou afirmar para vocês aqui porque eu não tenho certeza, era a Dona Ivone, que tinha cometido suicídio, e aí então depois veio ali a companhia deles, né, que, embora Roberto de Canalejas trabalhasse aqui no hospital, nós vemos nos livros que foram narrados desculpem, que foram narrados por Dona Ivone, que ela também falava da presença constante dele. Então nós estamos ali falando de uma ligação muito próxima desses espíritos. Tenho servido sob sua assistência frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalhos no setor terreno, pois, como sabemos, é ele o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de 2 meses regressei de um estágio de 12 semanas nas plagas brasileiras, onde serviços de experiências no campo da propaganda, das verdades sublimes que hoje me edificam, absorveram minhas preocupações. Levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral, reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Não me contive e deixei-me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousado o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Sua habilitação miserável, constituída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco arruinado pelo tempo, é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros, pungidos aos fogos de expiações dolorosas na reconstrução sublime de si mesmos. Mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio vaidoso dos dotes físicos, que pelos antros de vadiagem, brilhante pela infâmia dos lupanares, desbaratou a esperança paterna, honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Andrajosamente vestido, pés descalços, crestados pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado pelas mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual o víamos desde o Vale Sinistro, no invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além, enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia com os canais faríngeos, o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e tornando-o afônico, sem família, porque outrora em Lisboa ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira a fim de que o seu contato virtuoso se munisse de boa vontade para realizações honestas. Pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara, antes dissipou-os, deles se valendo para a perversão dos costumes, analfabeto. Uma vez que universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotara, antes deixou-se revelar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmos como dos semelhantes.
O que eu tinha agora sob meu olhar apavorado já não era aquele Mário cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas um infeliz mendicante que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era a ruína social, reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar, e por isso mesmo prorrompi em pranto compadecido e angustiado. Mas ao meu lado, Ramiro de Guzmán sorria enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou neste fardo carnal mutilado, mas o trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-o a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou ele mesmo o mapa de expiações que aí vês, enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões dali advindas, o que vem demonstrar ser todo este lamentável presente obra de seu próprio passado e na punição provinda de um juiz austero e inclemente que se desejaria vingar. Contemplas ruínas, dizes? Pois bem, desses escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porquanto aqui se refazendo, estará sorvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando-o perante si mesmo e perante as leis que infringiu. Aliás, julgas porventura vê-lo aqui abandonado à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Engana-te, pois não é antes pupilo da legião dos servos de Maria? Não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deves recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos gravosos como o dele, sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescência. Irmão Teócrito não estará porventura à testa dos seus passos? Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que pertenço, não o assistem caridosamente, por ele velando como por enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragem, esperança, sempre novas e mais sólidas na sublime preocupação de ajudá-lo a remover pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem? Frequentemente, eu mesmo não o visito, como neste momento o faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho seu espírito muitas vezes aos nossos postos de emergência no porno astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico-espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença que se traçou sem demasiados desfalecimentos? Não sabes, ao demais, que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória sofismável no ciclo expiatório, inapelável que lhe cumpre vencer? Sente-se ele mesmo feliz, pois nas profundezas da consciência existe a iluminá-lo a certeza alvissareira de que assim, tal qual o vês, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei, do bem e da justiça universais. Então aqui um profundo ensinamento é trazido para nós, exatamente sobre a visão que nós temos, do que é uma experiência marcada pelas provas e principalmente pelas expiações dolorosas. Do nosso ponto de vista, é a miséria, é a dor, é a infelicidade, é a falta de sorte, é o próprio abandono
Do lado do plano espiritual, é a experiência, né, que traz ali, através dessa forja, né, as profundas transformações que os espíritos precisam vivenciar. Então, assim, a gente sempre tem que perceber que diante, né, das nossas próprias existências, das dificuldades que nós enfrentamos, nós temos também esse vínculo com o plano espiritual que jamais nos deixa desamparado. Quando nós lembramos, né, que Camilo falava sobre as reencarnações que aí então começavam a se programar, e aí então os instrutores diziam que mesmo estando encarnados, eles continuariam, né, sob a supervisão do hospital, da instituição que eles se encontravam vinculados, e depois, quando eles retornassem para o mundo espiritual, eles então voltariam para aquele mesmo ambiente, reencontrando, né, aqueles que eram os mestres, os seus instrutores, para reformularem então os seus futuros. Se então fossem bem-sucedidos, eles então se desvinculariam daquela instituição e se vinculariam a outras. Então nós mesmos nos perguntamos, né, quais seriam as instituições a que nós estamos vinculados, já que nós não viemos aqui simplesmente como seres autônomos. Nós viemos aqui como seres, né, cumprindo suas próprias tarefas, mas vinculados àquelas instituições, àqueles espíritos, aquelas experiências, né, que foram traçadas para o nosso benefício. Então aqui, quando nós vemos então um indivíduo que se encontra na mais pura miséria, quando nós vemos um indivíduo que se encontra ali diante de erros gravíssimos, né, que nós vemos em penitenciárias, vemos indivíduos hospitalizados, abandonados nas ruas, até mesmo, né, em suas famílias, mas passando por experiências difíceis, esses espíritos todos têm vínculos com o mundo espiritual. E é aí que a gente começa a se perguntar, né, que de uma forma mais profunda, como se dá exatamente esse vínculo, esse apoio, como é que é o retorno desses espíritos? Como são os retornos desses espíritos? De pensarmos, por exemplo, que hoje a gente vai numa penitenciária e encontra ali um espírito criminoso. E ali então ele vai passar muito tempo ali preso, sofrendo, né, todas aquelas situações tão dolorosas, tão constrangedoras, e ele simplesmente acha que ele se encontra aqui no mundo ao acaso. E nós olhamos para eles, vendo então esses espíritos numa condição de completo abandono, à própria sorte, largados no mundo. E aí então nós pensamos, mas espera aí, nós sabemos que esses espíritos não estão aqui simplesmente soltos, vivendo ali experiências de acordo com o seu bel prazer. Existe um vínculo, um compromisso com o plano espiritual, em que esses espíritos, que trazem também uma história de um passado criminoso, têm ali necessidades de transformações que eles não estão conseguindo fazer. E ali então, no caso de Camilo, por exemplo, que no passado teve uma história dolorosa, nessa outra então como suicida, ele vem aqui para o mundo físico, vinculado àquela instituição, e depois então ele evolui, passando por outras experiências, agora não mais nessa condição tão difícil. Tudo isso que nós vamos vendo mostra para nós sempre, né? Me dá um ok, por favor, pessoal, só para dar um retorno. Vamos lá, só um instantinho. Continuando, vamos lá, pegando aqui então o nosso livro de novo. Diz aqui para nós, depois dessas explicações, né? Calei-me resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. De Guzmán, após as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitido virtudes fluídicas que lhe beneficiassem a acabrunhadora de Espinéia, detive-me em concentração respeitosa, suplicando à governadora amorosa de nossa legião concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que, terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo consolativo. Disse aqui então,
A providência nos enseja caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E no trajeto, concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados os impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal. Virou-se para o ângulo sombrio do casebre, que eu deixara de examinar, preocupado com o quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava ao doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos, e disse: Vês essa pobre mulher? Não poderás sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto as de Mário, entre os espinhos de pobreza extrema, de lutas tão árduas quanto dignamente suportadas. Busquei orientar-me, interessado e comovido ante o acento enternecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, procurando um pouco de claridade que auxiliasse no trabalho mínimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém asseada, aparentando cerca de 50 anos. De sua fisionomia serena transpareciam singeleza e humildade. Admirado, interpelei o caridoso mentor. Não a conheço. De quem se trata? Faze tu mesmo um esforço, Camilo. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento e progride no trabalho das recordações e vê o que sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, na época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno. Obedeci intrigado enquanto a mulher negra se aproximava do enfermo, ministrando-lhe certa medicamentação homeopata, carinhosamente levando-lhe a cabeça para em seguida retornar ao trabalho. Em derredor o silêncio convidava à eclosão das recordações. Entardecia lá fora e o sol feérico do Brasil esbraseava o ocidente com os seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com 1000 reflexos coralinos. Cá dentro a mulher pensava. Em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em agitações e sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto diante dos meus olhos. Mário renascera em Ulupanar. Sua mãe, inconformada com a maternidade, observando, para acúmulo de desgraça, a mutilação deprimente, e vendo o filho sem forças para soltar os álecres vagidos do recém-nascido, meio sufocado por constrações espasmódicas, qual se mãos férreas o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que conhecera. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, pois, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenito. Aqueceu a boa operária, não visando tão só o acréscimo do rendimento para a sua desprovida bolsa, mas principalmente obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia, porquanto adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos, a terceira revelação. Não obstante a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na vida terrena, rodeada de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas do presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto,
recebeu-o, pois, em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Aqui essa história então, fala exatamente que Mário, então, quando ele reencarnou com essa deformidade, ele foi então meio que doado para essa senhora, né, por parte da mãe dele, em troca, né, de um benefício em dinheiro. Então a mãe pagava para essa senhora cuidar dessa criança, porque ele foi então rejeitado pela mãe. Ela então, essa senhora, né, tinha ainda uma filha, menina de 10 anos, pensativa e trabalhadora, e que obedientemente cooperava com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Afeiçoou-se ao irmãozinho que o destino lançara em seus braços e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Morrendo-lhe a genitora, havia mais de 15 anos, e falhando bem cedo a promessa de gratificação pela mãe irresponsável, feita no momento do repúdio ao filho infeliz, ali estava ainda, fiel no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Então a senhora que tinha recebido então Camilo havia desencarnado, e essa irmã então cuidava dele, que era 10 anos mais velha que ele, né? Então cuidava dele ali e da doença que ele tinha também. Aproximei-me da mulher e, num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido, descansei a destra sobre aquela fronte negra que, para mim, naquele momento, era como se aurelasse de adamantinos fulgores. Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Murmurei, sentindo lágrimas doloridas invadirem meus pobres olhos espirituais. Dom Ramiro de Guzmán, aproximando-se grave, como reverenciando a lei sublime, cujo magnânimo esplendor cintilava naquele tugúrio propício à redenção, sussurrou, surpreendendo-me até o assombro. Talvez ainda não adivinhaste quem aí está, encoberta nesse envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual? E por que eu o fitasse interrogativo? Eulina, que era a esposa, né, que tinha sido assassinada por ele. Eulina, tomei a resolução inadiável. Amanhã seguirei para o departamento de reencarnação. O caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico-terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei todas as autoridades da colônia afetas ao meu caso e foram unânimes em me reanimar para um indispensável e proveitoso certame. Desejei levantar eu mesmo o programa para minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possuo lucidez suficiente para tomar responsabilidade de tal vulto. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para a minha máscara fisionômica depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito, dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. A gente lembra aqui também, né, que nesse caso, Jacinto de Ornelas, que era então aquele concorrente de Camilo em encarnação anterior, que Camilo então, né, pela força da Inquisição que ele tinha como sacerdote, ele então torturou aquele jovem, né, que era então marido da sua prima, que Camilo era apaixonado, né, então ele cegou com ferro em brasa, né, para que ele não mais visse a beleza, né, e entregasse ele mutilado então para a sua esposa. E aí então Camilo coloca então essa mesma experiência. Então ali por volta dos 40 anos de idade, ele então ficaria cego. Consultei, todavia, pedindo inspiração e auxílio,
aos mestres queridos, Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo, Souriomar e Teócrito, os quais carinhosamente atenderam minha solicitação por me ajudarem a equilibrar as linhas gerais da programação com os dispositivos da lei. Todavia, só após minha internação no recolhimento subirão os informes para o beneplácito do templo. Afiançaram-me aqueles amigos queridos que se debruçarão sobre meus passos, guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas, quais tutelares incumbidos da minha guarda enquanto durar meu estágio nesse generoso instituto. Disseram-me que a assistência médica quartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro, do meu próximo futuro envoltório carnal, desde o embrião, no sagrado escrínio genético, até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito, do fardo que arrastei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Dar-se-á a minha libertação dos liames físicos terrenos aos 70 anos de idade, tendo, portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo, a realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação, por domar manifestações do orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. Frequentemente, assalta-me o receio de uma nova queda, do ouvido dos deveres e tarefas a cumprir uma vez submerso no oceano de uma reedição corporal, ouvido tão comum ao espírito que ensaia a própria reabilitação. Mas meus instrutores advertiam-me de que levarei sólidos elementos de vitória adquiridos no longo estágio reeducativo e que por isso mesmo será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa ao ponto de me arrastar a maiores e mais graves responsabilidades. Aqui ele trata, desse ponto importante, porque muitos dos depoimentos, das psicografias que nós recebemos de espíritos que falam sobre esse momento de preparação para a reencarnação, eles são sempre tomados de muito medo. Olá, Eliana, bom dia. Eles são tomados de muito medo, o medo do fracasso, porque eles ainda têm dentro de si. Só um instantinho aqui. Então, como eu dizia, muitos espíritos, então, tomados por grande culpa, por trazerem ainda as tendências inferiores muito fortes, e aí então eles fazem uma programação, ou são orientados dentro de uma programação, tendo ainda uma grande dificuldade para enfrentar aquilo que vai se apresentar para eles. No caso de Camilo, pelo tempo que ele passou, por todo esse aprendizado, a insegurança ela é natural, mas os instrutores aqui passaram para ele exatamente que a confiança que ele precisa ter, porque tudo aquilo que ele aprendeu durante esse estágio, quer dizer, a sua vontade de transformação era tão grande que ele não teria essa preocupação. Não, estava tudo normal, Eliana. Ele não tinha então essa preocupação que ele tinha do fracasso, do medo, mas a bagagem que ele trazia era uma bagagem muito sólida. Então aqui nós temos, como ele foi colocado para nós, que ele certamente seria ali bem sucedido. Departamentos da colônia, a começar pela vigilância com Olivier de Guzmán e Padre Anselmo, todos foram unânimes em me prometerem assistência durante o exílio irremediável através de rogativas ao Senhor de todas as coisas. Sinto-me prematuramente saudoso desse suave reduto que por... deixa eu ver aqui só um instantinho de novo. Probleminhas de som, pessoal, só um instantinho. Sinto-me prematuramente saudoso deste suave reduto que por... deixa eu ver aqui... que pelos espaços, deixa eu ver aqui... Bom, aqui tem um trecho aqui, um problema de texto.
Despedi-me de todos os amigos e companheiros em peregrinação fraterna. Tá, então aqui eu já achei o trecho já. Sinto-me prematuramente saudoso desse suave reduto que pelo espaço de tão longo tempo me abrigou, onde tantos e preciosos esclarecimentos adquiri para o reinício das atividades nos meios sociais em que serei chamado a provar novos valores morais. Há alguns dias, verdadeira romaria de amigos acorre a esse internato, a fim de visitar-me. Chefes de seção, enfermeiros, vigilantes e até psiquistas e instrutores abraçam-me felicitando-me pela resolução tomada e augurando dias gloriosos para o meu espírito nos serviços de reabilitação. Apresentei-me ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos. E por tudo me sinto agradecido, certo de que nos testemunhos novos que me esperam às margens pitorescas do velho e querido Tejo, que tanto tenho amado e do qual ainda agora me não desejo de separar, falange luminosa de entidades amigas estará presente a fim de me reanimar com sua desvanecedora inspiração. E ontem me ofereceram um festim de despedida. Surpresa consoladora esperava-me em meio dessa reunião onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditavam suas intraduzíveis expressões. Através de nossos possantes aparelhamentos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo, na plenitude de sua harmoniosa e intraduzível beleza ambiente. Assisti, assim, a uma assembleia de iniciados. Ouvi-lhes os discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, da filosofia, da ciência, do belo, da verdade, enfim, que me fora possível suportar. No santuário onde se reuniam, lá estavam a mesa augusta da comunhão com o alto e os 12 varões responsáveis por toda a colônia, unidos em identidade de vistas e ideais para o solene momento da prece. E, depois, o panorama arrebatador do burgo que eu não poderei penetrar, senão de volta da encarnação que me espera, a sucessão de residências, os vastos horizontes floridos esbatidos por delicadas nuanças azuladas, a que os revérberos do astro-rei transfundem cintilações douradas. As lágrimas inundaram-me as faces, enquanto, decalcando a augusta visão nos reforços da consciência, como benfazejo estímulo para as lides ásperas do futuro, minha alma murmurava a si própria: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito onde se irá desdenhar tua consciência sequiosa da paz. Aliás, dessedentar tua consciência sequiosa da paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e sê humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento as sagradas leis que infringiste, e aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. E aqui então, final da nossa história. Então o que nós presenciamos aqui nesse momento foi exatamente o final de uma longa
e triste trajetória que esse espírito vivenciou num passado distante, e depois a gente vê aqui um momento que vai consagrar então o início da sua verdadeira reabilitação. Então nós terminamos aqui a nossa história, e já nos preparamos também para o início da nossa própria, em que nós veremos ali o outro espírito numa condição mais elevada, no caso do irmão Jacó, de Frederico Figner, que nós veremos então a trajetória de outro espírito no plano espiritual, só que seguindo por outro caminho. E depois veremos André Luiz também contando a sua própria história e outras tantas histórias ali de espíritos com quem ele se encontrou, dando para nós ali um grande e belo exemplo da vivência, das experiências de cada espírito lá no plano espiritual. Certamente, Tico e Teco, quando se fala que bem-aventurados os aflitos, e quando a gente lembra que essa aflição, na verdade, é a depuração do espírito. Então, se nós olhamos o sofrimento por si só, nós achamos ali que a pessoa ela é abandonada, ela é desventurada, mas na verdade, quando nós olhamos por uma perspectiva mais ampla, em que nós vemos ali a história de um espírito, todos os seus erros e a oportunidade que ele tem de se reconstruir e de recomeçar o seu progresso, nós vemos então que aquele sofrimento é um sofrimento necessário para despertar valores no espírito. E assim como para nós todos, porque quando nós estudamos e pensamos no sofrimento dos espíritos, nas experiências dos espíritos, nós nos esquecemos de analisar as nossas próprias experiências. E começamos a valorizar então cada momento que nós estamos aqui, inclusive as nossas dificuldades, inclusive as nossas lágrimas. Desde que elas sejam bem vividas, desde que elas sejam bem aproveitadas e compreendidas. Então fica para nós aqui mais essa lição, agora de uma forma tão dolorosa. Então eu lembro quando a gente comentava que nós íamos estudar o Memórias de um Suicida, que era um livro muito bacana, que era um livro que valeria a pena para todos nós, e nós já chegamos então ao final. Passou voando esse tempo todo, mas estamos aqui iniciando, terminando então mais esse ciclo aqui dos nossos trabalhos. Então fechamos por aqui, pessoal, esse nosso encontro de hoje, e em breve então iniciamos mais uma história aqui para a gente poder aprender muito mais daquilo que a doutrina espírita pode nos ensinar, pode nos oferecer sobre essa nossa realidade aqui no mundo físico e também a realidade do plano espiritual. Fechando por aqui então.